Olá, meus amigos, de volta aqui com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos no capítulo 5. Iniciamos o capítulo 5 no vídeo passado. Se você não viu ainda, corre lá, que está na nossa playlist do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai dar continuidade, só lembrando, como sempre, de fazer a nossa leitura, a nossa prece, para que possamos estar harmonizados e também agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a presença de vocês aqui comigo, agradecendo aos nossos mentores que estão sempre aqui nos intuindo e fazendo com que a gente possa aproveitar da melhor forma os nossos estudos. No vídeo de hoje, a gente vai falar de uma questão que também permeia muito das nossas dúvidas em relação ao que olhamos para a vida dos outros, para a nossa própria vida e não conseguimos fazer uma relação com as nossas atitudes. Observamos certos acontecimentos na nossa vida que não conseguimos relacionar com coisas que fizemos, com coisas que pudessem gerar aquilo. E é aí que o Kardec então vai nos trazer uma explicação sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Lembrando que a gente está no capítulo 5, né, que fala de bem-aventurados os aflitos. No vídeo passado a gente falou do que é o bem-aventurado, fazendo a relação com a bem-aventurança. Falamos de quem são esses aflitos e agora aqui na continuação vamos entender a causa dessas aflições. De onde vem essa aflição? Por que estamos passando por essas aflições? E no vídeo de hoje vamos falar das causas atuais. O que são as causas atuais? São as causas dessa existência. É aquele momento que você pensa assim, poxa, se eu tivesse feito diferente ou se eu não tivesse feito aquilo, eu não estava nessa condição hoje, né? Então, quantas vezes, eu vou falar de exemplos mais simples, mais corriqueiros, mas que às vezes já nos causam uma aflição. Quantas vezes a gente gasta mais do que temos, do que podemos? E a gente vai só botando no cartão de crédito e aquela conta vai crescendo e de repente quando chega a fatura tem até muitos memes, né, do pessoal falando assim, nossa, quando eu olho a minha fatura do cartão de crédito e aí é cada um mais engraçado que o outro, mas a verdade é que isso nos causa aflição. Por quê? Gastamos aquela coisa assim, eu mereço, né? A gente vai muito nessa onda do, eu mereço, eu trabalhei, eu tive um dia duro de trabalho, eu mereço gastar esse dinheiro. E aí a gente vai lá, compra vestido, compra roupa, compra o que você aí que está na sua casa, você gosta de comprar. Cada um vai comprar aquilo que traz satisfação, vai comprando, vai encomendando coisas pela internet e quando chega a fatura é aquela super aflição. Primeiro porque você não esperava às vezes que o valor que você gastou desse tudo aquilo. E segundo porque às vezes você não tem aquele dinheiro para pagar. E aí, pessoal, às vezes até vai virando uma bola de neve, porque a pessoa vai se endividando, porque aí tem que pagar o banco, e aí vai tendo que parcelar a fatura de cartão, enfim, muitas outras aflições que podiam ser poupadas se no passado você falasse assim, bom, acho que eu não preciso tanto disso, eu até mereço, mas o meu dinheiro não dá, então eu vou esperar, eu vou economizar, eu vou escolher entre comprar uma coisa e comprar a outra. Então eu dei um exemplo aqui corriqueiro de gastar dinheiro, existem vários outros no nosso dia a dia, comer uma coisa que a gente sabia que ia fazer mal ou comer demais, e aí a gente fala, né, assim, nunca mais eu como tal coisa. Passa uma semana, já tá comendo de novo, ou já tá comendo exageradamente de novo, e assim são essas coisas do dia a dia que de repente a gente vai conseguindo ajustar. Porém, existem outras coisas que causam prejuízos mais severos e que atingem inclusive outras pessoas. E essas são mais difíceis de corrigir, de voltar a uma normalidade. E aí a gente pode citar algumas atitudes impulsivas que geram agressões verbais, agressões físicas, até causando mesmo a morte de outras pessoas. São todas essas situações que podem funcionar como exemplo de causas atuais das aflições. São coisas que na nossa própria existência conseguimos perceber que fizemos e agora estamos arcando com as consequências. Isso, pessoal, nada mais é do que a lei de ação e reação que já falamos também nos outros vídeos, né? Então, vamos
ter uma determinada atitude, aquilo não vai ficar sem uma consequência. Aquilo não vai passar impune, né? A gente até vai ter oportunidade de ler um trechinho que vai falar sobre impunidade, mas não tem a ver com essa impunidade de um tribunal, né, da espiritualidade, como eu sempre falo que você vai chegar lá e vai ter alguém com uma tabuleta. Não, é um tribunal, é um julgamento com a nossa própria consciência, que você provavelmente já passou por isso, né? Se você puxar agora na sua memória, você vai lembrar daquela situação que você falou assim, não devia ter falado aquilo, não devia ter comido aquilo, não devia ter comprado aquilo que eu não precisava porque isso me atrapalhou agora, tá me faltando dinheiro para aquilo que eu preciso mais. Algo que a pessoa fez e agora tá pagando o preço. Então aqui hoje a gente vai ver os itens 4 e 5. Logo no início do item 4, ele vai falar, ó, de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E aí ele está fazendo essa introdução, mas nesse vídeo de hoje, nesse capítulo, nos itens 4 e 5, vamos falar das causas atuais. Na sequência, ele vai começar a dar alguns exemplos, tipo esses que eu dei, né, do dinheiro, da comida. Ele vai trazer alguns exemplos relacionados a isso, de quantas coisas X você fez que não gerou uma consequência Y. Então ele fala, ó, quantos homens caem por sua própria culpa, são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição. Então é aquela questão que às vezes a pessoa chega num determinado momento da vida e ela às vezes passou por cima de outras pessoas, ela foi injusta, tudo em nome da ambição, porque ela queria tudo para ela. Então eu quero isso, eu quero ser o dono, eu também quero ter aquilo, eu quero ter aquela empresa, eu quero ter poder sobre todas as coisas e todas as pessoas. Isso é uma ambição desmedida. O orgulho e a vaidade nos levam a ter esse comportamento que vai nos gerar um arrependimento depois. Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? E aí super cabe o exemplo que eu falei, do dinheiro, da comida, da organização, que ele fala aqui, da falta de ordem. Quantas vezes a gente já procrastinou e deixou para fazer uma coisa em cima da hora e aí acabou ficando irritado porque não deu tempo, ou não fez da maneira como gostaria de fazer, porque não se planejou? Não é isso? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma. Pessoal, quantos relacionamentos a gente não conhece que são feitos à base de um interesse? Aí eu não estou falando nem de interesse financeiro, mas interesses que estejam alheios ao coração, ao sentimento verdadeiro, à vontade de estar junto com aquela pessoa. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Também muitos exemplos que conhecemos. Aí você vai falar assim, mas a pessoa, ela agora está no hospital, a pessoa está passando por uma situação, mas será que ela cuidou da saúde quando deveria cuidar? Dos hábitos, de uma boa alimentação, cuidou da sua saúde física e mental? Porque não é deixar assim para lá e no final reclamar, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu costumo dizer que é um trabalho de equipe. A espiritualidade nos ajuda, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, todos esses casos aqui, a espiritualidade, ela tá do nosso lado, nos aconselhando, dizendo que é melhor, mas ela não pode amarrar nossas mãos e fazer pela gente, porque tem a questão do livre-arbítrio, porque tem o aprendizado. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio e querem que aprendamos. Mas se eles estão tentando nos ajudar e a gente não ouve, o que vai acontecer? Vamos aprender da pior forma, com a dor, com o sofrimento, com o arrependimento. Agora ele vai tocar aqui numa questão bem interessante que fala de pais infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Na literatura espírita, e não só na literatura espírita, mas em várias outras literaturas, a gente encontra textos falando da importância de ser pai e mãe, de fazer com que essa criança se torne um adulto responsável, de preparar ela para o mundo.
né? E uma das coisas que um pai, uma mãe, ou os educadores, a pessoa que está educando essa criança, ela tem que saber e tem que fazer é reparar nas más tendências e ir educando, fazendo com que essas características possam ser modificadas para que essa criança possa se tornar um adulto melhor. E sabendo que somos espíritos eternos, transformar essa criança num adulto responsável não é só para essa existência, é para várias outras. É para na próxima vida esse adulto já vir como uma criança melhor também. Interroguem friamente suas consciências. Olha aí um chamado pra gente. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Então esse é aquele momento que você vai parar, vai meditar e vai pensar agora pelo que você está passando. E você vai pensar assim: aonde foi que eu fiz alguma coisa que me gerou essa consequência que eu tenho hoje? Nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida social. Por que eu estou colhendo esses frutos? O que será que eu fiz? O que será que eu falei para aquela pessoa? O que será que eu fiz no meu trabalho? O que será que eu faço na minha família? Ou o que será que eu fiz a alguém da minha família para que isso possa estar acontecendo comigo? Como é que eu me comportei em determinada situação em relação ao meu corpo, em relação à minha vida, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. É aquela situação que muitas vezes a gente fala: ai caramba, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, a gente não fala assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito daquela forma. Eu teria aceitado, eu teria rejeitado, e aí cada um vai lembrar aí das suas atitudes, né? A quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Repare então que o texto vem caminhando com Kardec relacionando causas a consequências, para a gente já ir lembrando, falou assim, realmente, fui eu que fiz isso. E aí ele agora vem e pergunta: a quem culpar, senão a nós mesmos? E agora, pessoal, pulando um pouquinho mais à frente, no item 5, Kardec vai falar da lei humana, né? Então, assim, eu olho uma pessoa na rua, eu vejo pessoas na televisão e eu falo assim: você tá me dizendo que aquela pessoa não tem determinado privilégio, mas eu tô vendo que ela tem. E aí temos que separar essa existência, o mundo material, aquilo que os nossos olhos podem ver e aquilo que a nossa percepção nos deixa entender, do mundo espiritual, que é esse sistema mais amplo. Lembrando sempre que existem vidas pretéritas e vidas futuras, tá? Então, quando ele fala dessa lei humana, é a nossa lei. É aquela lei que a gente vê na televisão: o cara que roubou, o cara que matou, o cara que fez isso, vai ser julgado de tal forma, já cumpriu a pena, não cumpriu a pena. É isso que estamos vendo. Mas a lei de Deus é diferente. Aí existe aquilo que eu falei no início, né? Um outro julgamento. Existe a nossa própria consciência, as leis naturais, ação e reação, provas e expiações, resgates que vão acontecendo nas vidas que vão se seguindo, né? Então, existe uma coisa muito mais ampla. E o que ele vai nos trazer aqui nesse item 5 é comparando essa lei humana com essa lei divina. Então, ele fala: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Então, nessa condição de lei humana, o condenado ele vai ser ali chamado a atenção, ele vai ser condenado, como o próprio nome está dizendo, e aí, diante disso, ele vai falar assim: caramba, realmente eu fiz isso. Ele vai ter consciência daquilo que ele proporcionou. Mas agora ele vai trazer uma coisa interessante: mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Por quê? Porque ela incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. E aqui, pessoal, a gente pode lembrar
lá de antigamente, quando a gente pensa no Código de Hammurabi, né, na lei de Italião, que nos traz, apesar de muita coisa ter sido modificada, mas isso nos traz a raiz do direito, né, de quando começou a se falar em direito e ainda era muito aquela coisa olho por olho, dente por dente, né, então era bem radical. Se você cortava a mão de alguém, sua mão era cortada. Se você roubava de alguém, você tinha aquilo tirado de você. Então era uma justiça assim na mesma proporção. Hoje em dia o direito, né, ele já está muito diferenciado e eu nem vou entrar nessa seara, mas hoje em dia a gente já fala de proporcionalidade, de razoabilidade, já tem um julgamento do coletivo, do individual. Mas se a gente pensar lá no Código de Hammurabi, por que ele foi criado? Porque a gente está falando do início de uma civilização, formando cidades, formando uma sociedade. E quando muitas pessoas se juntam, quando tem uma sociedade, começa a se fazer necessário uma lei, uma norma para que as relações possam acontecer de forma adequada, que não prejudiquem o funcionamento da sociedade. Então, se uma pessoa está dentro da casa dela, ela está ali se fazendo algum mal, será que esse tribunal, será que esse direito vai entrar na casa da pessoa e vai falar assim: olha, fulano, o senhor está fazendo mal à sua saúde agindo dessa forma, então apareça no tribunal que o senhor vai ser julgado, está aqui uma intimação. Isso não acontece. Agora, se essa mesma pessoa agredir alguém na praça, se essa mesma pessoa furtar a casa de alguém, ela vai ter que prestar conta. Então, desde os primórdios das normas, das regulamentações, a gente percebe que existe uma normativa para punir ou para educar aquele que faz algum mal à sociedade, mas dificilmente alguém que faz mal a ele mesmo. Então é o que ele fala aqui, olha: Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. E agora vem uma outra lição aqui: não é simplesmente punir. Não é simplesmente, olha, você precisa sofrer, porque você fez uma pessoa sofrer. Não é uma questão de vingança, é uma questão de educação. E aí a gente parte para a coisa da empatia, né, que hoje está tão falada. Como que você consegue ter empatia pelo outro? Passando pela mesma coisa. Pessoal, por melhor que nós sejamos, é muito difícil a gente sentir na pele o que uma pessoa passou se a gente não passou. Então, a empatia é a gente tentar se colocar no lugar do outro. Tentar, porque nem sempre vai ser possível, dependendo do que a gente traz na nossa bagagem. Então, é tudo muito individual, é tudo muito subjetivo. Mas a empatia é um caminho, tentar ter empatia é um caminho. E qual é a melhor forma de conseguir empatia? Porque é o que o Espiritismo está nos trazendo aqui. Qual é a melhor forma da gente sentir o que o outro está sentindo, saber o que o outro está sentindo? É vivenciando. Então a punição, ela trata disso, ela trata de uma educação moral, para que nós possamos aprender a valorizar aquilo que tiramos do outro, para que nós possamos sentir na pele aquela dor que causamos no outro. Então, às vezes a pessoa escapa da justiça daqui, mas da justiça divina jamais, porque Deus quer que aprendamos com os nossos erros. Mais adiante ele fala que os sofrimentos que recorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. E aqui a gente pode pensar tipo um alerta, sabe? Se a gente tivesse uma sirene, essa sirene, ela ia tocar toda vez que a gente está fazendo algum mal, uma coisa errada. Como a gente não tem, ficamos sabendo de outras formas, através do nosso sofrimento, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma síndrome que é chamada de analgesia congênita. Quem sofre dessa síndrome não sente dor. Então, assim, essa pessoa pode ter uma queimadura, ela pode ter um membro cortado, que ela não vai sentir nada. Ela pode até olhar e se assustar e falar, meu Deus, mas dor ela não vai sentir. E qual é o perigo dela não sentir dor? Esse que eu acabei de falar. Ela tá ali passando a mão por uma coisa que tá cortando a mão dela, mas ela continua conversando, porque ela não tá sentindo nada, e com isso ela já perdeu a mão. Coisa meio trágica isso que eu tô falando, mas é pra gente conseguir entender. Tô ali segurando uma panela quente, não tô sentindo o que tá queimando a minha mão. Imagina a gente, né? A gente sente dor. Uma encostadinha de nada já dói pra caramba. Agora imagina se você não tem essa sensibilidade. Você vai ficar ali conversando com a pessoa, tua mão queimando, daqui a pouco em carne viva, e você vai perder a pele da sua mão.
A nossa dor, ela serve como alerta para um risco maior. E aí a gente sai desse exemplo da dor física, que a dor física é mais palpável, né? Mais fácil de explicar. Mas vamos sair desse exemplo da dor física. Todas as nossas outras dores, elas são para nos causar uma reflexão. É para avisar que a gente está fazendo uma coisa errada, ou que a gente fez uma coisa errada e está na hora de consertar, e tirar a mão dali, para a gente não perder a mão, para a gente não fazer uma coisa pior, tá? Porque depois ele fala, confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Ele fala isso, pessoal, baseado no conhecimento do que nós somos como seres humanos. A gente é acomodado, entendeu? Eu não vou ficar aqui falando de você que está me ouvindo porque eu não te conheço e não sei da sua individualidade, não sei como é que você age com as suas coisas. Mas, de um modo geral, somos acomodados. Deixamos para lá aquilo que nos dá trabalho. Não queremos enfrentar hoje, amanhã a gente enfrenta. E sabendo que nós somos assim, se não existir uma dor que nos cause um alerta, né? Se não existir esse alerta, vamos fazendo as coisas, vamos ficando impunes e isso cada vez mais vai nos afastando dessa felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Nós recebemos uma encarnação com um tempo de vida destinados a fazermos alguma coisa com esse tempo, tá? Eu sempre falo, no Espiritismo é muito comum a gente ouvir essa frase, né, que não estamos aqui a passeio. Então, recebemos uma vida, recebemos um corpo adequado para exercitar ali, para praticar determinada atividade. Quando ele fala isso aqui, ele está querendo dizer que a gente não se deu conta dessa importância, não se deu conta da importância do nosso corpo, da importância da nossa vida e nos prejudicamos de alguma forma. Nós mesmos nos causamos os males e quando percebemos, às vezes, já é tarde demais. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. E para finalizar, ele agora vem nos dizendo que para isso que temos então várias chances, várias encarnações, em corpos diferentes, em famílias diferentes, é a nossa nova chance, né? De não desperdiçar. Como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, e a gente está falando de desencarnar e reencarnar, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Aqui vem uma parte bem bonita que ele fala de aproveitar as experiências do passado, porque a gente errou, a gente erra muito até hoje, mas vamos aproveitar os nossos erros para uma coisa boa. E isso, pessoal, me lembra um estudo que eu fiz há uns dias atrás, falando sobre reencarnação. Quantas experiências a gente já teve nas nossas encarnações, né? Não lembramos, mas quantas experiências de pobreza, de riqueza, de amor, de desamor, de alegria, de tristeza já passamos nas nossas encarnações, né? E ele fala que existe uma chance muito grande de tudo que a gente está fazendo hoje ainda ser uma repetição do que já fizemos em outras existências. Então, você hoje rouba, mas você está roubando de novo. Você já não roubou em todas as outras vidas que você passou, não foi suficiente? Ah, mas eu vou beber muito porque eu gosto muito de beber e eu vou beber até me acabar. De novo, você já fez isso em outras existências. Aí no finalzinho ele fala alguma coisa assim: se fosse para você continuar fazendo as mesmas coisas que você já fazia nas outras vidas, nas outras existências, não precisava um corpo novo, uma família nova, uma casa nova para você morar. Era melhor você continuar desencarnado, era melhor você continuar no túmulo, era melhor você continuar lá nas suas outras vidas passadas. Então é uma coisa interessante da gente pensar, né? Quando você estiver fazendo aquela coisa que a tua consciência te chama e fala assim, poxa, isso não tá legal,
isso não tá mais me fazendo bem, mas eu tenho uma dificuldade de mudar, você pensa nisso, pô, eu tô fazendo de novo. Eu tenho um corpo novo, eu tenho uma vida nova, eu tenho uma esposa nova, eu tenho filhos novos, tenho um rosto novo, um cabelo novo, para fazer o que eu já fazia e não gostava de novo, né? Isso traz uma ilustração muito legal, assim, dessa ideia da nova oportunidade. Apesar da gente não lembrar das nossas existências passadas, sabemos que essa é novinha. Essa tá aqui, agora, o presente, e a gente tem que usar ela da melhor forma, para a gente não gerar nessa vida consequências para as vidas futuras, que é o que a gente vai ver no estudo que vem, que vai falar de causas anteriores. O que são as causas anteriores? É o que eu tô colhendo hoje, que não faz muito sentido para mim porque eu não lembro, porque eu fiz em vidas passadas. Vamos tentar nessa agora, pelo menos, se não conseguimos melhorar as passadas, não adquirir novas dívidas, para não se tornarem causas das nossas vidas futuras. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Não esquece de dar aquela estudada, aquela lida. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários. Faz aquela prece agora de agradecimento. Eu vou fazer a minha aqui também. E eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Até lá!